Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E o nosso tema hoje, boas novas, não podemos nos calar. E o nosso texto? Nosso texto está em 2 Reis, capítulo 7, dos versículos de 8 a 11. Acompanhe aí, por favor. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Amém. Temos aí então uma história muito poderosa, né? Uma história de um grande mover de Deus em favor de um povo. Esse cenário se dá, pastor, ali em Samaria. Né? Nessa época, Jorão era o rei, então, em Samaria, né? E o profeta dessa época era o profeta Eliseu, aquele então que sucedeu Elias e que pediu porção dobrada da unção que havia sobre o profeta Elias. E recebeu, né? Nós vemos a operação de muitas maravilhas, né? Muitos milagres, através da vida de Eliseu, a ponto de, quando ele morreu, está ali os seus ossos, né? Estava dentro lá da cova, e um jovem que havia morrido, quando jogaram aquele jovem dentro do buraco, tocou ali nos ossos de Eliseu, ele pulou vivo, pastor, de tanto poder e unção que havia sobre a vida desse profeta, né? E ali, então, Jorão era filho, então, de Acabe e Jezabel. Portanto, foi um rei que desconsiderou os princípios de Deus, um rei que continuou a adoração a Baal, mesmo que ele tenha ali derribado os altares, mas ele continuou nas mesmas práticas, né? Desconsiderando tudo isso. Portanto, ele e o profeta Eliseu não se batiam, né? Uma vez ele precisou do profeta Eliseu, Eliseu somente atendeu porque o rei Josafá, que era o rei de Judá na época, estava junto. E ele falou: por respeito a Josafá, eu vou atender, mas se não fosse o rei Josafá, nem olharia no seu rosto, né? Então era uma questão assim, um conflito muito grande. Ocorre então que Samaria estava sitiada pelos assírios, né? E ali fecharam o cerco ao redor da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, nem alimento, nem nada. É uma estratégia a questão quando você quer que o inimigo se renda, fecha ali o cerco e vai minando, vai acabando tudo ali de dentro, acaba a água, acaba a alimentação, né? Tudo vira um caos. E ali Samaria estava vivendo exatamente esse momento, pastor. Eles estavam vivendo uma situação caótica a ponto de uma mãe cozinhar o próprio filho e comer, né? Portanto, o rei percebeu que chegou numa situação insustentável quando ele ia passando ali, né? Que os reis passam assim em revista, né? Vendo como está pelas muralhas. Quando ele ia passando pela muralha, uma mãe falou: rei, me socorre, tudo. E ele perguntou o que tinha acontecido e ela disse: essa mulher, ontem nós fizemos um acordo de cozinhar o meu filho para comermos, e que hoje, então, comeríamos o filho dela. Ontem, cozinhamos e comemos o meu filho, hoje, na hora de cozinhar o dela, ela escondeu. O rei, quando ouviu isso, ficou horrorizado, vendo
em que ponto estava então a situação ali. E diz que ele então, né, rasgou suas vestes reais e tudo, ele estava vestido por baixo de pano de saco, com cinza, ou seja, ele estava ali dizendo que ele estava humilhado sem saber o que fazer. Só que neste momento, o que é que ocorre, pastor? O rei se revolta, ele procura um culpado, então ele culpa Deus pela situação caótica que está vivendo. E ele então, ele declara, né, ele brada uma coisa, ele diz que faça-me Deus o que quiser fazer, se hoje a cabeça de Eliseu ficar sobre os seus ombros. Então é uma tentativa, tipo assim, vou silenciar Deus, eu não quero que Deus fale comigo, não quero falar com Deus. Amados, quantas pessoas já não passaram por isso? No momento crítico da sua vida, que acontece o que você não gostaria que acontecesse. Às vezes a gente diz, eu não acredito em mais nada, não quero saber de mais nada, não quero que Deus fale comigo, ninguém vem me falar de oração porque não creio em mais nada, né? Então isso ocorre ali e ele então quer matar o profeta, né? Quer fazer dessa questão ali e aí, amados e amadas, muitas vezes nesse momento revela onde está firmada a nossa fé. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Às vezes, no tempo que nós vivemos, eu até falei, pastor, que nós estamos sitiados por uma condição de morte, né? A gente olha para todos os lados, meu Deus, veio uma primeira fase dessa questão da pandemia, já veio uma segunda, agora já se levanta uma terceira e a gente se torna refém disso tudo, sitiados com uma situação difícil. E muitas vezes você quer culpar o presidente, quer culpar o governador, quer culpar os hospitais, quer culpar os médicos, né? E muitas vezes a gente culpa até Deus, né? E aí fica procurando o culpado. Eu quero destacar para você um primeiro ponto, dizer a você, olha, amado e amada, muitas vezes nós temos essa atitude, mas pastor, essa história nos revela que essa atitude de querer achar culpados não é atitude nem de homem nem de mulher espiritual. Essa é uma atitude de pessoa ímpia, que não reconhece a autoridade de Deus sobre a vida e sobre a morte e que não quer se submeter, né, a isso. Então, nós percebemos isso, uma atitude carnal, uma atitude sem temor, né, e que desconhece a Deus, pessoas que não conhecem a Deus e que desconhecem a autoridade divina. Então, nós precisamos repensar. Lembra, pastor, quando nós, no início, fizemos vários estudos e nós falamos que essa condição de pandemia revelaria quem somos. Então, essa questão tem revelado, né, o que realmente está no íntimo de muitas pessoas. Esse ponto, pastor, é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente percebe aqui nessa história do rei que ele se revela quem de fato ele era, né? Um homem que não buscava Deus, um homem que não tinha aliança com Deus, que adoravam outros deuses e no momento difícil, de crise, então ele culpa ali o profeta, culpa ali o próprio Deus, né? Culpa outras pessoas da situação de pecado que ele de fato vivia, né? De adorar outros deuses, não servir a Deus isso. E não buscar a Deus. E no momento de crise ele queria que então Deus desse uma solução para isso tudo, né? Isso acontece ainda hoje com muitas pessoas no momento que se veem cercados, se veem em situações difíceis, né, e não tem saída, Deus não fez aquilo que ele pediu, não fez aquela situação resolvida que ele queria que resolvesse, então ele culpa muitas pessoas e até mesmo Deus. É verdade. Isso é muito verdade, presta muita atenção, que ele não leva em consideração o próprio pecado e nem o pecado do povo, mas o que ele quer muito, mesmo sem temer, sem servir a Deus, quer que Deus faça alguma coisa por ele, né? É algo muito incrível. O segundo ponto que quero chamar a atenção é a posição do profeta, né? Do profeta Eliseu, porque quando esse rei, ele vai até Eliseu para matá-lo, e ele manda então os capitães na frente, Eliseu está conversando com os anciãos, e ele diz, olha, o homicida vem aí, mas feche a porta na frente deles, não deixe entrá-los, porque logo atrás vai chegar o rei e eu quero falar com o rei, né? E ali, então, quando o rei começa a culpá-lo, falar e tudo, ele diz o seguinte, amanhã Deus resolverá essa situação, né? Diante de todas as circunstâncias, de uma questão que não sabia como seria nem de onde viria,
Mas veja bem o que eu quero dizer a você. O profeta representa a igreja. Há uma voz profética, né? Representa a voz profética do povo de Deus, que não pode se calar, pastor, né? Não pode temer as circunstâncias. Então ele não teme e ele anuncia: assim diz o Senhor, amanhã, nesta mesma hora, ali onde estão vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, né? Estercos de pombo para a pessoa poder comer por um valor absurdo, nesse mesmo horário vocês comprarão 3,5 kg de trigo, né? Por um ciclo apenas, ou seja, vai ter tanta abundância que vai se tornar bem barato, né? Então ele não teme dizer isso, mesmo diante das circunstâncias. Ele reafirma: amanhã Deus mudará essa situação. Aleluia. Bendito seja Deus, né? E ele afirma isso categoricamente. Portanto, o homem que é o braço direito do rei disse: o quê? Nem que Deus abra a janela do céu e, se é possível, acontecer o que você está falando. E ele disse: olha, você verá com os teus olhos, mas você não vai participar disso, você não vai comer. E esse homem, pastor, no momento que houve a abundância lá, o povo desesperado para chegar no alimento, comprar o seu alimento, pisoteou ele na porta e ele morreu pisoteado. Realmente ele cumpriu a palavra do profeta, né? Cumpriu toda a palavra dele, né? Então amanhã Deus resolverá isso. Então entenda uma coisa: mesmo diante da ameaça de morte, confie na palavra de Deus. Aleluia. Porque ela é a verdade. Amém? Terceiro ponto que quero deixar para o meu coração são os 4 leprosos, pastor. Eles estavam ali na porta da cidade e entre eles ali, veja bem, eles cercados de uma condição de morte e até nos seus próprios corpos, uma doença que ia lhes consumindo, não ficaram paralisados. Eles poderiam dizer: nós já estamos morrendo, todo mundo está morrendo, nós vamos desistir, ficar por aqui mesmo. Mas eles não ficaram paralisados e tomaram uma decisão: vamos tentar alguma coisa, né? E aí se entrar na cidade, vamos morrer. O pessoal já está morrendo mesmo de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer. A lepra está avançando e tudo. Vamos lá no acampamento dos sírios. Se eles tiverem misericórdia de nós, der comida, viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Eles falaram assim: nós já estamos cercados de tudo isso mesmo. E foram lá, né? Então aqui se dá esse cenário que nós lemos. E aí então, o que ocorre? Eles tomaram a decisão de fazer algo, né? E é uma questão que eu quero deixar para a sua vida: não fique paralisado, em nome de Jesus Cristo, né? Muitas pessoas, pastor, estão paralisados diante das circunstâncias. E aí tomam a decisão de fazer algo. E aí eles presenciam um milagre lindo. Porque antes deles chegarem no acampamento lá dos sírios, Deus tinha feito um milagre já. O Senhor fez um barulho tão grande como se fosse de muitos exércitos vindo contra aquele acampamento. E eles, quando ouviram isso, falaram: os reis se juntaram aí, até o rei do Egito está nesse meio, vão nos destruir. Saíram apressadamente correndo na tentativa de salvar suas vidas, deixaram vestimentas, os seus armamentos para trás, deixaram o acampamento todo armado, comida em abundância, tudo em abundância, porque eles estavam ali sitiando Samaria. Eles foram preparados para anos, né? Então tinha muita coisa, animais, tudo tinha lá. E aí então o que ocorre? Quando esses homens decidem se mover, pastor, eles presenciam um milagre poderoso do Senhor que Deus já tinha operado. Portanto, às vezes o milagre já aconteceu, mas se você ficar paralisado, como que você vai viver? Como que você vai participar desse milagre? Há muitas pessoas, olha, eles se fartaram dos despojos e, caindo em si, disseram: ei, nós não estamos agindo certo, porque eles comeram até se fartar, esconderam alimentos, esconderam vestimentas, dizendo assim: isso aqui é para nos sustentar, né? Mas aí então eles falaram: olha, nós estamos agindo certo não, isso está errado, porque hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Vamos anunciar as boas novas, eles falam isso. Vamos anunciar, ou seja, faz o milagre andar, meu filho, né? Vamos fazer o milagre alcançar Samaria, porque era propósito de Deus. Né? E olha aí, quem se moveu, participou primeiro do milagre e foi anunciador, né, disso tudo que estava acontecendo. Então isso foi necessário. Isso foi necessário acontecer
para que o milagre chegasse até Samaria e se cumprisse então a profecia que Deus falou através do profeta Eliseu. Então, muitas vezes, diante das crises que comprometem a vida, as pessoas têm muito medo e ficam paralisadas pelo medo, se escondem, né? Então, há pessoas que estão paralisadas. Olha, pastor, já receberam as boas novas, mas estão paralisadas. Receberam o chamado de Deus, tem ministério que está sob a sua responsabilidade, mas estão paralisadas hoje, né? E aí, olha, tem as boas novas do reino de Deus e não contribuíram para que o milagre alcançasse outras pessoas. Talvez hoje Deus está falando isso ao seu coração. Você não pode ficar paralisado, porque paralisado não vai viver o milagre de Deus, né? Então, olha só, se calaram, seus ministérios estão fracassando por conta disso, por ter paralisado pelo medo e se calado diante de milagre lindo das boas novas de salvação, né? Se deram por vencidos muitas pessoas, pastor, diante das circunstâncias. Então, no nome de Jesus, eu quero deixar 3 pontos para nós orarmos, pastor. Primeiro, seja uma pessoa espiritual. O exemplo do rei é um exemplo negativo que a Bíblia deixou claro para as nossas vidas. Submeta-se à autoridade de Deus. Ponto 2, seja profeta de Deus para esta geração. Em nome de Jesus Cristo, reafirme, assim diz o Senhor, e confie na palavra de Deus. O terceiro ponto, quero dizer a você é testemunha das boas novas do Senhor, né? E hoje as boas novas é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. Você tem as boas novas? Não se cale. Você é testemunha das boas novas do Senhor. Não se cale, não fique paralisado. Faça o milagre andar e alcançar muitos para a glória de Deus. Amém. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra oportuna. Obrigada, meu Que o Senhor Deus possa falar aos corações com essa mensagem e cada um sinta a Tua presença, sinta a transformação dada pela Tua palavra e que possamos realmente, Pai, colocar em prática a Tua palavra, anunciar as boas novas de grande alegria, da salvação do Senhor. Não podemos nos calar, mesmo diante da circunstância difícil, mesmo, Pai, estejamos cercados pelo perigo, por tantas coisas como estamos vivendo nesse tempo. Nós não podemos nos calar, sim, nós precisamos realmente profetizar a Tua palavra, precisamos a cada dia, Deus, tomar atitudes de arrependimento, de mudança verdadeira que precisamos, sim, e também precisamos, ó Pai, anunciar como testemunhas as boas novas da salvação ao perdido e ao pecador. Sim. Assim nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima Palavra Oportuna.